acha ruim. Gravar. Estou gravando. Então, vamos lá. Obrigado pela lembrança aí, Gil. Pois é. Hoje eu lembrei, né? Já tá bom, ué. Olha, não é? Já é alguma coisa, né? Com certeza. É o 4 hoje? É o 4, né? Vixe, vamos lá. Quem gostaria de ler, hein? Beleza. Cansado demais. Cansado aí. Sheila, Se você quiser, vai? eu leio. Você mesmo. Se Já que quiser, você eu fez leio. a prece, já que você fez a prece, agora você lê também. Hoje nós estamos afinados, hein? Né? Pois é. Nós estamos numa Está falhando afinação só. seu Obrigada. microfone tá falhando. É. Vamos ver se É agora... a nossa, acho que é a nossa internet aqui, Sheila. Pode ser, pode ser. É não, porque também está chegando falhado mesmo. É. Nós estamos aqui Eu vou ler bem nesse devagar. capítulo, nós estamos no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Uhum. Espera aí, deixa eu Bem. posicionar aqui. Espera aí. Uhum. 4. É o 4, né? Vamos lá, então. Uhum. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material foi se dissipando aos poucos e os homens se tornaram mais aptos a compreender as questões espirituais. Mas tudo isso teve de se fazer gradualmente. Quando Jesus veio, já pôde anunciar um Deus clemente, falar do seu reino que não era deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam. Enquanto os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Mas quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novas criadas para ali se encarnarem? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais adiantadas que as do tempo de Moisés, e nesse caso, em que se tornariam essas últimas? Seriam elas adormecido no embrutecimento pela eternidade? O simples bom senso repele esta suposição. Não. Eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o domínio da lei mosaica, haviam adquirido, através de muitas existências, o desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que atualmente mostram-se ainda mais adiantadas, podendo receber um ensino mais completo. E aí? Digo ou... Não, aí nós vamos voltar aqui no 4, né? Relativo a esse item, tem um item lá do Justiça Divino, tá? Só para te Você quer lembrar. colocar? Você quer colocar aí para Não, nós? se você quiser falar sobre, debater sobre esse item, depois eu ponho. Ou se quiser que Poxa, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ver se alguém quer falar alguma coisa sobre esse item, que ele é muito interessante esse item. É, muito interessante. Não menosprezando os demais, né? E aí, Sheila, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Pelo que ele fala aqui, né? O ensinamento de Jesus, pelo que eu entendi, foi sendo aplicado à medida que aqueles espíritos estavam começando a
a ter a preparação devida, né? E a pergunta que ele faz, né? Se eram espíritos novos, ele diz que não, né? Quer dizer, eram espíritos antigos da época de Moisés, né? E eu estou lembrando também exatamente a respeito de Elias, né? Elias, aliás, João Batista, né? João Batista, que era a reencarnação de Elias, quer dizer, foi um profeta, e foi um profeta, né? Bem antigo, vamos dizer assim, né? De uma época bem anterior a Jesus. Por enquanto, é só isso. Assim, quer dizer, não adiantava Jesus, como a gente já sabe, não adiantava Jesus falar muita coisa, né? Porque eram espíritos, almas em desenvolvimento, né? Elas eram ainda embrutecidas, né? Poucos tinham digamos, um desenvolvimento para compreender. Aliás, muitos não compreenderam os ensinos de Jesus, né? Então, tem que ser tudo gradual. Como a gente já viu o exemplo lá que Paulo falou, né? Que nós éramos crianças, né? Agora a gente tem que mudar a alimentação espiritual, né? Então, tem que ser de acordo com aquilo que a gente pode digerir, o nosso espírito pode digerir. Não adianta falar coisas muito avançadas que nós não vamos compreender, como ainda não compreendemos muita coisa, né? Isso aí. E a gente observa aqui também que, enquanto lá na época de Moisés se falava olho por olho e dente por dente, vem Jesus já nos traz uma outra mensagem: amai-vos uns aos outros, né? Fazer o bem aos que vos odeiam. Houve toda uma preparação para que Jesus também viesse trazer os seus ensinamentos. Como você mesmo estava falando, e está aqui também nesse item, né? Tudo é gradual, né? As coisas não podem sofrer assim de supetão, né? Chegar de supetão. Nós temos que ir absorvendo de pouco a pouco para que a gente possa melhor entender, para que isso possa se sedimentar em nós e a gente ter um raciocínio melhor sobre aquilo que está sendo trazido. Foi o que, aliás, é o que está acontecendo também com a doutrina espírita. Nós estamos agora aqui, que a doutrina espírita, o espírita é a mesma coisa que o cristão, né, de antigamente, né? Nós estamos agora buscando esses ensinamentos de Jesus, eles sendo trazidos dentro de uma análise mais profunda, e os espíritos nos trazem mais esclarecimentos. Volta e meia chega um espírito, traz uma mensagem, às vezes é a mesma mensagem, só que ela é abordada por ângulos diferentes, de forma que a gente possa melhor entender sobre aquilo que Jesus nos trouxe. Sakura, eu vou sair para que você possa... Se quiser ler, Chacu, pode ler. Está todo mundo vendo aí? Sim. Vou pedir para a Yolanda ler. Você lê aí, Yolanda? Sim. Seu microfone está desligado, Yolanda. Desliguei. Pai, lição 21 do livro Justiça Divina. Reunião pública de 14/4/61. Primeira parte, capítulo 6, item 4. É natural... Deixa eu encher essa tela aqui, peraí. É natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus,
apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que ele cuidará igualmente dos outros. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias de evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-te os ideais, entretanto, caíram no descrédito de si próprios, abandonaram-te com inexprimível ingratidão, todavia, desceram a animalidade e a loucura. Não é possível que luz do universo apenas te ampare, desprezando aqueles que te encontram à margem de sofrimento maior, que se encontram à margem de sofrimento maior. Unge-te assim de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor, afirmando simples: Pai nosso que estás nos céus. É interessante, né, que nós perdemos essa noção de que de que aqueles que nos ofenderam também é filho de Deus. Aqueles que nos feriram, nos sangraram, seja lá em que tempo que isso tenha acontecido, hoje ou ontem, eles também estão na jornada da evolução do próprio coração, da própria alma. Sem dúvida. São filhos de Deus como nós. E que um dia alcançarão outros patamares, assim como talvez a gente já tenha alcançado, né? Pelo menos entendendo que hoje somos filhos de Deus e que Ele não é um Deus que simplesmente nos castiga. Ele nos dá novas oportunidades, e dará novas oportunidades aos nossos ofensores também. E nos reencontraremos, né? E talvez estarão todos estudando juntos como nós hoje estamos, reunidos, buscando novos conhecimentos e desenvolver o sentimento da fraternidade, da cordialidade, do respeito mútuo, do amor. Resta saber, né, Yolanda, onde estaremos nós, né? Onde estaremos nós? Ô, Chacô, abaixa aí um pouquinho para a última frase, fazendo favor. Não, Volta. é da página, Aí. desculpe. É da página anterior. Aí ele fala: unge-te assim de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. O que eu vi logo de início aqui era a questão da empatia, a necessidade da empatia. E a necessidade de você se amar, de fazer para você, para depois conseguir fazer para os outros, porque senão não vai ser verdadeiro, né? É verdade. Tudo isso você tem que praticar em você para conseguir enxergar isso no outro. Uhum. É igual a máscara do avião, né?
Primeiro Sim. você tem que colocar em você para depois você ajudar os outros. Depois ajudar os outros, né? Aí aquela música, né? O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. É bonito você ver isso na solidariedade, né? A necessidade de ser social e de ser solidário. O difícil é compreender, alguns até já compreendem, mas normalmente não se percebe a ferida que existe no coração do ofensor, do agressor. Por que ele fez aquilo, né? Por que ele agrediu, né? Exatamente. E aí a gente trata logo de se armar também. Muito embora a gente também leve em consideração que não se justifica a agressão, né? Mas Sim, sempre tem um com mas, né? certeza. Mas Parece que esse mas vem de um espelho que a gente tem dentro da gente, né? Sim. aí quando você comenta de que essa frase que você registrou aí, ajudando a ti mesmo, a gente lembra aquela fala do André Luiz, né, Chacu? Que nós somos, nosso pensamento é reflexo, né? Então, Exatamente. em todos os Então, tempos. bota um pouquinho mais. Nosso pensamento. Não. É para o final. Fala aí outra vez, Yolanda. A gente lembra É o Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Pensamento A e mente Vida. é o espelho da alma em qualquer parte. Uhum. Então, por isso a gente tem que partir da gente. A gente tem que primeiro se amar, olhar, como a Paula estava dizendo. Senão você não consegue refletir isso pro outro. Aí não é verdadeiro, né? Aí não vai será algo externo, não partindo do nosso âmago, do nosso sentimento transformado, né? Porque na realidade você só dá daquilo que você é. Se você Sim. não é, o que você vai dar? Nada. Nada. Jacu, desce um pouco mais. Eu quero ver lá no finalzinho. Acho que tinha uma expressão. Aí, para aí. Forte. Isso. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo o amor. Olha que interessante. O amor de todo o amor. Quer dizer que é um amor superlativo, né? Afirmando simples. O Haroldo Fonte diz que emana, né? Haroldo diz que Deus te ama mais do que sua mãe. Ele fala assim. Sim. E é verdade, né? Claro. Mas é uma coisa tão confortante você começar essa oração chamando ele de pai, reconhecendo que ele é nosso, não é meu, é nosso. Pai nosso, não? Não é exclusividade só de um, né? Só meu. Pai de todos. Não é exclusividade de nenhum credo, né? Exatamente. De ninguém. A gente tem que aprender isso muito bem, viu? Não é exclusividade de nenhum credo, Yolanda. Principalmente quando a gente olha os nossos irmãos, porque a gente ainda tem olhos críticos, né? Como se a gente fosse melhor do que qualquer outro. Às Não vezes a somos gente nada, está na né? ralé da ralé. Mas o que é engraçado é que Pai Nosso, que estais nos céus. Quer dizer, nós estávamos anteriormente discutindo, né, exatamente aqui mesmo, né, essa parte aí, o céu, o inferno, né? E aí a gente fica, existe o céu, existe o inferno, mas aqui, ó, ele está falando, Mas é né? figurativo, né? Mas nos céus, né? Então, os céus significa o quê? Aí, todo o universo, todo o amor, tudo que é bom, tudo que é Toda a perfeito. criação, na minha opinião. Exatamente. Tem uma música que eu ouvia muito, que estás no céu, na terra, onde for. E o Espírito de Verdade, lá no livro, no Evangelho,
Ele, lá no prefácio, ele fala, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. O interessante é que, nessa colocação do Espírito de Verdade, ele usa as duas situações, né? Ora ele fala nos céus e ora ele fala no céu, no singular e no plural. Quer dizer, que não que com isso esteja assim, um lugar determinado, né? Isso é mais no sentido de que esse céu aí ele é mais abrangente, mais em sentido universal, né? É os O céus, céu, é no sentido considerando todo o universal. globo da Terra, do É, universo. no sentido universal, né? Do universo, né? Até porque também não podia ser Porque diferente, né? acreditava-se naquela época, né, talvez, né, o sétimo céu, o sexto céu, não sei o que e tal. É. Aí, talvez, para o entendimento da época, foi necessário que ele falasse assim. Isso que eu ia falar, Chico, porque na época em que Jesus esteve, né, que nem fala aí mesmo no item 4 mesmo aí, né, fala exatamente isso, né, que quando Jesus esteve aqui, as pessoas não estavam preparadas ainda para determinadas Sim. situações. Entender, né? Então, então ele não poderia deixar uma oração para as pessoas que não fosse dessa forma. Porque Isso os aí. céus, qual a ideia que a gente sempre teve dos céus? Que nem a semana passada, eu acho que a semana passada, que tio Egeu estava falando, os céus se pensava logo lá no que está em cima, né? E o inferno que está embaixo. Então, para ter essa noção, aquela época que estás nos céus, né? Acima de tudo, né? Uhum. Tá certo, Cani. Mas como o Egeu está colocando aí que tem céu no singular e céus no plural. E veja que ele está falando, estás nos céus. Nos céus, no sentido Estás universal. significa que ele está em todo lugar. No Está universo em todos inteiro. os céus, em todo lugar, por todo o universo. Mas depois do que a gente já viu na Gênese, a gente sabe que ele está em todo lugar. Não tem lugar mais Exatamente, santo é que o outro. onipresente. Onipresente, onisciente. Lá na Não frente ele tem vai lugar falar mais sobre santo. isso. Lá na frente ele fala. Vamos voltar, Chaco, lá no 4, né? Pode voltar lá, vou tirar aqui, você pode colocar o slide aí. Sim, senhor. Você manda, Chaco. Eu só obedeço. É o contrário, eu só executo. Não, menino, fica frio. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Acho que é aqui, né? Vamos lá. Será que eu acertei, Chaco? 4, à medida que o espírito se desenvolve, não foi isso? Então, agora é o 5, né? Ou quer voltar aqui no 4? Agora é o 5. Agora é o 5, né? Vamos lá, né? Vamos caminhando de acordo com os nossos passos, né? E quem que estava falando era a Sheila, né? Cadê a Sheila? Eu estava Sheila? lendo. Sheila sumiu? Estou Ô, aqui, Sheila. Ô, só Sheila. aguardando. Então, vamos lá, minha filha. Deixa eu ver. Só aguardando. Vamos lá, então. Apesar disso, o Cristo não pôde revelar os seus Aos seus. aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele mesmo disse: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender. É por isso que vos falo em parábolas. Quanto aos problemas morais, aos deveres das relações humanas, ele foi bastante preciso, porque, tocando as cordas sensíveis dos interesses materiais, a corda sensível dos interesses materiais,
podia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, ele se limitou a semear, sob forma alegórica, os germes que deveriam desenvolver-se mais tarde. Ele preparou o terreno, né? Uhum. Ele salpicou, né? Ele deu uma salpicada, né? Isso aí. Uhum. A doutrina das penas e das recompensas futuras estava, nesse caso, particularmente... Não, vou repetir. A doutrina das penas e das recompensas futuras estava neste caso. Particularmente no tocante às penas, ele não podia romper abruptamente as concepções tradicionais. Vinha revelar aos homens novos deveres, a caridade e o amor do próximo, substituindo o ódio e a vingança, a abnegação em lugar do egoísmo. Isto já era muito. Ele não podia conscientemente atenuar o medo aos castigos reservados aos prevaricadores, sem enfraquecer, ao mesmo tempo, o princípio do dever. Isso é interessante. Espera aí que eu vou... Aí. Vou completar, depois a gente volta lá, tá? Vamos lá. Jesus prometiu o reino dos céus aos bons. Esse reino estava, portanto, interditado aos maus. Para onde iriam estes? Era necessário uma contraparte capaz de impressionar as inteligências demasiado materiais para compreenderem a vida espiritual. Não se deve esquecer que Jesus se dirigia ao povo à parte menos esclarecida da população, para a qual tinha de usar imagens de certa maneira palpáveis, e não ideias abstratas. Abstraias, né? Eu acho que é abstrata mesmo, que eu acho que foi um erro de grafia aí. Eu acho que era abstrata mesmo, Eis porque não podia entrar em detalhes supérfluos neste terreno. Bastava-lhe opor uma punição à recompensa, sendo isto suficiente naquela época. Em tudo dá para ver o cuidado, a delicadeza, Tudo aí, né? como ele tratava todos, né? A gente fica aqui a imaginar exatamente isso. Como é que ele tratava com Outra simplicidade. Coisa que, quando eu falei assim, o que eu achei interessante, pelo que eu entendi, ele não poderia abrir mais coisas devido à ignorância das pessoas, no sentido, se ele mostrasse determinadas coisas, né, talvez não desse certo, porque era um povo, né, desde o tempo de Moisés, era um povo indisciplinado, era um povo ignorante. Então, precisava, né, dessa coisa assim do castigo, né? Que se abrandasse muito Deus na visão deles, apesar de ele ter falado de um Deus de amor, mas se ele a abrandasse mesmo, talvez o povo, né, aquelas pessoas, caíssem no desregramento. Já que é dessa forma, então Deus não vai me castigar dessa, de olho por olho, dente por dente, né? Então, eu vou fazer o que eu bem entendo, né? Eu acho que era mais ou menos por aí, né? Então, assim, era um povo que precisava de amor, mas precisava do freio, da disciplina. Você vê que para o povo ele falava através de parábolas, né? Está aqui, né? Tinha ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender. É por isso que vos falo em parábola.
Isso para o povo em geral, ele falava através de parábolas, né? Mas para aqueles que estavam mais ao lado dele, os 12 que o acompanhavam, ele não falava só por parábolas, não. Ele falava abertamente o que ele queria que todos seguissem. Porque já aquele povo, apesar apesar deles serem esse povo, né? Muitos que eram pescadores, mas já tinham um certo discernimento. Não era Já assim tinha tão espírito vivos. amadurecido, né, Gil? Exatamente, já o espírito já era mais amadurecido, então já tinham condições de captar o que Jesus estava colocando. Para os demais, não, né? Porque quando ele foi, por exemplo, falar com Nicodemos, que era necessário nascer de novo, e Nicodemos era lá do templo, né? Como é que era? O Doutor sacerdote da do lei. templo. Ele Era era doutor da lá lei, Nicodemos. um dos homens assim, mais esclarecidos, né? Se entender, imagine o resto, né? Tanto é que Jesus falou, eu vos falo das coisas da terra, você não está entendendo, imagina se eu for falar do céu. Jesus também tinha moral para poder realmente puxar a orelha. E em Saiu pela determinado gente aí. e você sabe que Jesus também, apesar de saber que ele era aquele coração realmente humano, mas na hora de chamar a pessoa realmente da responsabilidade, ele chamava. Ele chamava. Ele falava Lembra com lá doçura, daquele mas com sacerdote? energia. Com energia. Aquele sacerdote, como é que é Amós, né? Amós. Aquele sacerdote que foi desafiado, ele estava lá sentado, o sacerdote foi desafiar, ele deu uma chamada no cara, disse, escuta aqui, meu amigo. Aquilo lá foi com uma Chamou inteligência atenção. que não pode ser da Terra, aquela inteligência da resposta dele. Nada, de forma alguma, rapaz. É muito inteligente a resposta que ele dá, né? Muito bem. Alguém mais fazer alguma colocação? Seria interessante esse item também. O Jacu, quando se você tiver aí, a Yolanda fez um trabalho até muito bonito. Ela selecionou do livro Justiça Divina os capítulos. É que, infelizmente, Yolanda, de vez em quando eu esqueço, mas eu gosto muito desse livro, Justiça Divina, e ele casa muito bem as lições com o livro que nós estamos estudando. Vocês, por favor, me lembrem de vez em quando que eu tenho ele aqui catalogado e fica fácil de a gente colocar. O mesmo Chacu coloca para a gente, tá, Chacu? Como você fez agora. Isso, tudo bem. Tem que ficar só atento para não deixar passar a oportunidade, né? Pois é, que nós temos que... Isso é um complemento, né? Vamos mais? Tá bom aqui? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Seis, Está né? bem esclarecido, né? 6 agora? É o 6, né? Se Jesus ameaçou os culpados com fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados no Geena. O que era a Geena? Um lugar nas cercanias de Jerusalém. Está baixo. Depósito de lixo. Está muito Sheila, baixo. sua voz está muito baixa. ouvir. Não sei se é só para mim. Não sei, vamos. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Mas ainda está baixo. Vamos ver. Seria possível tornar-se... Agora melhorou. Vê se não é o Seria volume. possível tornar-se isso... Não é o volume não, está no máximo. Seria possível tornar-se isso apenas uma dessas imagens fortes de que se servia para impressionar as massas? Vou repetindo. Era apenas uma dessas imagens fortes de que se servia para impressionar as massas.
Acontecia o mesmo com o fogo eterno. Se não fosse esse seu pensamento, ele estaria em contradição consigo mesmo ao exaltar a clemência e a misericórdia de Deus, porque a clemência e a inexorabilidade se negam reciprocamente. Seria, pois, Deixa eu repetir. Me perdi. Seria, pois, nos enganarmos estranhamente sobre o sentido das palavras de Jesus, vemos nela a sanção do dogma das penas eternas quando todo o seu ensino proclama a bondade do Criador. Na oração dominical, nos ensinou... Alguém quer falar alguma coisa? Ei? Não. Pode não, falar. Tem alguém... não, né? Na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Se o culpado não pudesse esperar nenhum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas há condições para esse perdão? É ele uma graça, uma anulação pura e simples da pena em que se incorreu? Não. A medida desse perdão está subordinada à maneira por que perdoamos, ou seja, se não perdoamos, não seremos perdoados. Fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, Deus não podia exigir que o homem frágil fizesse o que ele, todo-poderoso, não faria. A oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus. Ok. A oração dominical é uma negação. Tá. Sheila, quer fazer algum comentário? Alguém mais gostaria de fazer o comentário? Seria muito bom. Eu, por enquanto, não. Alguém gostaria? Mas essa questão dele usar a imagem para poder passar uma mensagem, a gente já tinha comentado anteriormente, né? Uhum. Foi. Então eu acho que isso aqui ficou mais como um desdobramento daquilo que a gente já falou antes. Uhum. Sim. Acho que já esgotamos também os comentários no item anterior, não foi? Vamos lá, outro. Para os homens que só tinham uma noção confusa da espiritualidade, vamos lá, Sheila. Vamos lá. Para os homens... Está cansada não, né? Uma noção... Não. Estou sentada só lendo. Estou cansada, não. Para os homens que só tinham uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não era chocante, tanto mais que ela se encontra na crença popular proveniente do inferno pagão e quase universalmente difundida. A eternidade das penas nada tinha de repugnante para criaturas submetidas desde séculos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia ser uma figura. Pouco lhe importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra, desde que devia servir de freio. Vou repetir. Peraí. Pouco lhe importava. Pouco lhe importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra,
desde que devia servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso se encarregariam de esclarecer o sentido alegórico, sobretudo quando, segundo a sua predição, Abaixo de novo, Sheila. o Espírito da Verdade viesse esclarecer todas as coisas aos homens. Quer que eu repita a frase? Não, agora Ele deu para sabia entender. muito... Não. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso se encarregariam de esclarecer o sentido alegórico, sobretudo quando, segundo a sua predição, o Espírito da Verdade viesse esclarecer todas as coisas aos homens. A consequência essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Mas Jesus nunca disse que o arrependimento fosse inútil perante Deus. Em todas as ocasiões, pelo contrário, apresentou um Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta para o lar paterno. Só o mostrou inflexível para o pecador endurecido, mas a si mesmo, se tinha o castigo numa das mãos, tinha sempre o perdão na outra, pronto a dispensá-lo ao culpado, desde que esse voltasse sinceramente a ele. Não é verdadeira, pois, a imagem de um Deus impiedoso. Devemos observar também que Jesus não pronunciou contra ninguém, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Muito bem. Vamos parar aqui hoje, né? Amanhã é o 8. Tá bom, porque já vai dar 6 horas. Vai dar 6 horas e nós temos outro estudo depois, né? É às 7 horas. É. E qual a Pois música? é. Algo a nos acrescentar nisso aí? A música? Está falhando assim? Não, é lá. Acho que a sua conexão com a internet está Está bem instável. claro, né? Acho que está para todo. Para todo Então, vocês mundo. estão me ouvindo bem? Eu estou. Não Estou está te para ouvindo todo muito mundo, bem. não. Estou ouvindo bem. Então, tá lá. Vamos lá. Nós vamos encerrar nossas atividades de hoje com a música. Com a música. Posso Qual a música? cantar? Posso Canta cantar você, uma? Sheila. Pode, claro. Hoje, tudo eu. Vai lá. Vai lá. Porque, falando aí da oração dominical, né? Aí eu lembrei de uma música do Tim e do Gladstone Lage. Do Tim. A música do Tim. Não sei se vocês conhecem. Qual o nome? Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome, depois eu vejo. Eu sou ruim de nome. Vou ver se eu lembro. Acho que é Pai Nosso a música. Não lembro. Depois eu vejo e coloco no Pai nome nosso, da tu música. que estás no céu. É essa? Não, É essa? não, Pai essa nosso. não é essa. Não, é. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça e caridade. Se é por nós, quem será contra nós? Se é por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Ah, toda criatura Deus
chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Oh, amém. Assim seja. Assim seja. Amém. Muito bem, Sheila. Bonita a música, hein? Linda. Linda. Isso aí. Tudo de sim é lindo. É, Verdade. realmente. Vamos fazer a nossa prece, né? E eu vou pedir a Paula para fazer, Paula. Você faz? Eu já estava esperando. Tá. É. Eu acho que daqui a pouco nós estamos falando por telepatia, não? Claro que sim. Nos comunicando por Já telepatia. estamos, já Já é um estamos. ensaio aqui, é um treino, né? É um treino, né? Pai nosso de divina bondade, agradecemos os ensinamentos de hoje que tanto nos fazem ver o seu amor, o seu carinho, a sua atenção com toda essa sua criação que muitas vezes se desvia, mas é tão consolador saber que tudo leva a nossa felicidade, tudo é feito para que nós possamos ser felizes e alcançarmos a evolução, para conseguir ver a voz de frente a frente, face a face. Obrigada pela esperança, obrigada pelo carinho, obrigada por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Obrigada por estarmos na Terra nesse momento tão turbulento, para que nós possamos, em retribuição a tanta coisa que recebemos, fazer a diferença nesse mundo para que ele possa todo dia ser um pouquinho melhor. Senhor, esteja conosco, abençoa-nos e obrigado pela nossa casa espírita também, que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, de nos conhecermos e de aprendermos. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. E assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo para todos e até amanhã, se Beijo. Deus Deus quiser. abençoe a